Quero trazer uma discussão aqui a respeito do técnico do Santos. E aqui não é uma crítica ou uma lambeção, nem nada disso. Quero simplesmente colocar em discussão algumas mudanças que ele fez ao longo do caminho, muitas delas que causaram controvérsias, muitas delas que agradaram a torcida. E eu acho que vale, ao final dessa primeira fase, fazer realmente um balanço do que foi o trabalho do Pedro Caixinha até aqui, o que a gente viu de bom, quais as decisões difíceis que ele teve que tomar para administrar um momento de mini crise que a gente teve no meio do campeonato, e agora qual que é a perspectiva que a gente tem desse trabalho que, lógico, passa por uma nova avaliação a partir da segunda fase do Campeonato Paulista. Mas eu trouxe aqui umas telinhas para a gente poder discutir em cima das mudanças que aconteceram ao longo dessa primeira fase e o quanto que o Caixinha se adaptou à realidade que ele tinha. Mas antes, vou pedir para você deixar seu like, para você se inscrever aqui no canal, ver se as notificações estão ligadas aí. Se você já é inscrito no canal, vê se as notificações já estão ligadas, se o tal do sininho está ativo, se você está recebendo todas as notificações, porque isso ajuda bastante o trabalho aqui. E claro, se você concorda comigo ou não concorda, deixa nos comentários também que a gente bate papo por lá. Beleza? Vou trocar a telinha aqui. E assim, moçada, o Caixinha mudou. Mudou ao longo da competição, mas por quê? Né? Se na apresentação ele tinha convicções tão fortes sobre o trabalho, sobre o que ele deveria fazer e sobre o que era esperado dele, por que que algumas dessas convicções tão claras ao final da primeira fase simplesmente desapareceram, né? E qual foi o fator determinante que fez o Caixinha optar por flexibilizar as suas convicções, vamos dizer nesse modo, né? E eu trago para vocês alguns motivos que eu acho que podem ter feito ele mudar a cabeça ao longo da competição. A primeira delas é isso aí que vocês estão vendo em campo. Essa escalação aí é a escalação do primeiro jogo do Santos na temporada sob o comando do Pedro Caixinha, Santos e Mirassol. O Santos ganhou esse jogo por 2-1. Na ocasião, o Santos ainda não tinha ido ao mercado, mal tinha começado a fazer a parte física da sua pré-temporada e ainda tinha ali dentro do seu elenco poucas novidades em termos táticos e técnicos. Ali talvez a grande novidade tenha sido a volta do Soteldo, mas de resto é um time ali que jogou a Série B. Lucas Braga, talvez você seja um cara ali que não queira nem ver nessa tela, te deu um certo arrepio, mas era basicamente esse time aí que foi campeão da Série B, com o Schmidt, talvez no lugar do Rincon, né? Mas era um time que estava muito distante tecnicamente de conseguir fazer o que o Caixinha tinha premissado. E no começo da temporada, você lembra bem, que ele já tinha algumas ideias já colocadas na cabeça, como da não utilização do Gil nessa zaga. Além disso, a insistência com alguns outros jogadores que tinham sido contratados, como foi o caso do Léo Godoy, que ele não está aí, mas o Léo Godoy jogou boa parte da primeira fase como titular, jogou até como ponta. O Caixinha usou o Rainer, o Caixinha usou o Wendel, né? Então, assim, você vai ver que a mudança que existe entre esse time que você está vendo aí na tela, que é o time que estreou no campeonato, para o time que jogou a última partida da fase inicial, é uma coisa absurda de diferente. Não só em termos de nomes, mas em termos de qualidade técnica. E aí que eu trago para vocês algumas coisas que o Caixinha percebeu ao longo da campanha que iam minar o trabalho dele. A primeira coisa é, ele não podia ter aberto mão por tanto tempo do Gil. O Gil participou de 3 jogos, 4 jogos no total, né, os 3 últimos seguidos, e o Santos tomou um gol nesses jogos todos aí, né? O Santos ganhou os últimos 3 jogos de 3 gols de diferença, tomando apenas um, né? Antes disso, jogou com o Baço e com o Léo Godoy lá em Itaquera, tomou dois e poderia ter tomado mais. Até um jogo que o Santos faz um bom esquema, mas ele é derrubado pelas individualidades, né?
Então, o Caixinha começa a ganhar um pouco mais de consistência no trabalho à medida que ele vai evoluindo algumas ideias que ele tinha, e óbvio que eu não vou deixar de citar aqui a presença do Neymar. Mas isso é um ponto à parte. Mas olhe bem na parte de montagem desse elenco. Ele saca o Luan Pérez do time e ele saca também o João Basso, né? O Luan não vinha ali de uma grande fase, oscilou bastante, o Santos sofreu demais com bola aérea, e quando ele monta Zé Ivaldo e Gil, a zaga ganha uma força física maior, uma qualidade técnica maior, porque o Gil pode não ter a explosão muscular que o Zé Ivaldo tem, mas ele ganha muito na técnica e na experiência. Essa combinação da velocidade, da imposição física do Zé Ivaldo com a experiência e a boa colocação do Gil fazem o sistema defensivo do Santos ganhar um pouco mais de robustez. E isso ajudou na reta final da primeira fase. Nas laterais, o Escobar basicamente surfou ali tranquilamente durante a primeira fase. Algumas ausências ali por lesão ou por cartão, que deixaram ali o Vinícius Lira e o Souza atuarem, mas nada que fosse algo gritante negativo contra o Escobar. Simplesmente os meninos pediram passagem, tiveram as oportunidades, não foram mal, mas o Escobar é melhor nesse momento que todos os laterais esquerdos que a gente testou na primeira fase. Tanto na questão de manter um equilíbrio defensivo, e a gente vai chegar na questão do porquê o equilíbrio defensivo desse time é tão importante, como na questão de apoiar também ao ataque, dar um pouco mais de experiência pelo lado esquerdo do time do Santos. Na lateral direita, o Sherman termina a primeira fase como titular muito em função das péssimas atuações do Léo Godoy e da insistência em alguns momentos do Caixinha com o Léo Godoy, que até chegou a atuar de ponta e foi um desastre também. Quando o Caixinha toma decisões difíceis, e aí nesse caso a gente já está falando de ter tirado o Baço do time e ter tirado o Léo Godoy do time. Já são dois titulares ou dois veteranos que deixam o time para a entrada de outros jogadores em melhor momento e também com maior qualidade técnica. Ele faz essa mudança na defesa e o Santos ganha uma cara interessante. O Sherman, ao contrário do Escobar, ele é um pouco mais ofensivo e é um pouco pior na defesa, mas essas valências se equilibram quando você olha o sistema inteiro de defesa do Santos com esses quatro jogadores. Aí a gente vai para o meio-campo. No meio-campo, você pode ver que Schmidt e Gabriel Bontempo não estavam nas listas dos jogadores que seriam apontados como os titulares desde o início da temporada. O Bom Tempo a gente mal tinha visto, né? O João Schmidt vinha muito mal da Série B, tanto que perdeu a posição para o Rincon. O problema no meio-campo do Santos foi que ele basicamente, o Caixinha, né, eu tô falando, reconstruiu tudo. E o ponto do meio-campo do Santos sempre foi o calcanhar de Aquiles, porque era um meio-campo que era técnico, mas ao mesmo tempo não tinha uma imposição física tão grande com o Pituca e com o João Schmidt no ano passado. Tá certo que num nível de competição diferente do que está acontecendo hoje, mas de qualquer maneira não eram os jogadores ali que a gente mais confiava. Além disso, o João Schmidt voltou em um momento do campeonato em que o Rincon era meio que o soberano no primeiro volante ali e conseguiu construir bons jogos, de novo jogando para frente, sendo mais intenso, chegando um pouco mais na área do adversário, coisa que era o que a gente imaginava que o Pituca iria fazer e ele simplesmente não conseguiu. O Pituca merecidamente é banco hoje e com a chegada do Thiago Maia, a gente vai também trazer esse ponto aí na próxima tela. O Pituca deve ser alguém que provavelmente no meio do ano possa ser negociado. Caso, por exemplo, o Rincon não renove o seu contrato, mas claramente o Pituca está ameaçado, porque tem poucos lugares em que ele poderia atuar nesse time. O Gabriel Montempo é a típica história do Santos, do menino da base que ganha posição, abraça a oportunidade e desempenha muito bem. O que ele fez no jogo contra o São Paulo e desde então vem entregando dentro de campo, faz ele o nosso titular camisa 8. Né? Ele é aquele cara que é um híbrido de meia e um híbrido de volante. Né? Então ele consegue atuar muito bem. Eu acho que ele vai ser mantido no time mesmo com a chegada do Thiago Maia, tá? Eu acho que ele vai ser a dupla de volantes do Santos com o Thiago Maia jogando mais de 5 e ele jogando na sua função de 8.
Mas o ponto aqui é, o Santos começa a formar não só um time titular forte, como também um elenco com opções, coisa que a gente não vê nesse time há pelo menos uns 4 anos. No meio-campo, aí tem uma coisa que é extra classe, extra universo, extra qualquer coisa que você escolha para usar como adjetivo. A chegada do Neymar muda totalmente a atmosfera do clube. Ele não muda só a questão de qualidade técnica na armação de jogadas. Ele muda tudo. Né? Ele muda a maneira como os adversários passam a olhar esse mesmo grupo de jogadores que até então não punham medo em ninguém. Ele começa a atrair uma atenção da mídia que não existia e começa a apontar debilidades desse time que, quando o Santos ia no mercado, não conseguia fechar porque não existia um chamariz. Agora existe. O camisa 10 do Santos ser o Neymar é algo que atrai a atenção de outros jogadores que antes diriam não para o clube. Hoje não dizem mais. E daqui a pouco, na próxima tela, fica claro como isso aconteceu na prática, não só na teoria. O trio de ataque melhora muito porque você ganha o Soteldo fazendo uma função, primeiro, que não era muito a dele, pelo lado direito, mas o Soteldo tem uma mudança de chave de comportamento com a chegada do Neymar, que faz com que ele comece a atuar pela direita e também com uma função mais tática. Ele é mais defensivo, ele faz a função defensiva que ele nunca fez antes. E isso já é uma mudança muito grande. Do outro lado, o Guilherme vive uma boa fase, a gente não sabe até quando essa boa fase vai durar, mas enquanto essa boa fase permanece, não tem por que questionar a titularidade dele pelo lado esquerdo, né? Até mesmo em comparação com o Soteldo. Né? O Guilherme faz um começo de temporada muito, muito bom, muito acima do que era esperado dele. E no comando de ataque, se a gente perdeu ali com a saída do Jair, a gente ganhou muito com a chegada do Tiquinho. Jogador que é experiente, que é vencedor, que sabe fazer gols, obviamente, como um camisa 9, coisa que parece um absurdo falar, mas o Wendel não conseguia fazer pivô. O Tiquinho não só faz pivô, consegue sair da área para criar jogadas e também faz gols. Então o Santos muda 6 jogadores no meio da competição, sem tempo de treino, e o Caixinha soube se adaptar, mas principalmente o Caixinha soube ouvir o campo. E esse é o ponto principal dessa conversa. O Caixinha, quando escuta o campo, muda a maneira de colocar o Santos na competição. E isso faz com que ele ganhe fôlego para chegar até a segunda fase. Segunda fase, essa, que vai ganhar um contorno diferente, que é o Santos passa a ter opções a mais no seu elenco. E aqui, o que você está enxergando? Não é talvez a lista completa de jogadores que o Santos tem à disposição, mas quem eu imagino que vai ser utilizado ao longo da temporada. Pode reparar aí, por exemplo, de cara, que o Baço não está nessa relação, porque eu acho que o Baço não tem mais espaço, ele deve ser o quinto zagueiro mesmo, e por isso que eu não coloquei ele nessa relação. Mas veja, o Santos monta uma equipe que tem várias posições com reserva imediato e com uma terceira opção, que se não vem da base, pode muito contribuir num momento de fase mais aguda da competição, quando o Santos precisa poupar por uma, vamos supor, o Santos chega muito à frente no campeonato, na Copa do Brasil, precisa poupar o time para uma decisão, um mata-mata, pode ter um time alternativo que consiga pontuar bem dentro do Campeonato Brasileiro e aí você não precisa ficar escolhendo competição. Isso para nós santistas é impensável há muito tempo, porque o Santos nunca foi esse time de ter várias opções, à exceção dos seus momentos de auge, em que 2002, 2003, 2004, 2010, 11, 12, quando o Santos tinha realmente repertório. Fora disso, sempre foi um time titular que não podia falhar em nenhum momento e até não poderia ter destaques individuais, porque o destaque individual fazia o Santos perder esse cara para o mercado ou perder esse cara para a seleção, que é, por exemplo, o que vai acontecer com o Neymar. É muito provável que ele vá ser chamado para os próximos jogos de data FIFA. E por que é importante o Santos ter elenco? Porque o Neymar volta mais cansado do que foi para lá, enquanto esse time vai estar treinando. E aí o Santos ganha muito em repertório. Tem aí, por exemplo, todo mundo que está em amarelo são jogadores da base. Então o Santos continua mantendo esses meninos ganhando experiência dentro de um ambiente muito mais favorável, onde a pressão não está jogada nas costas dele. Ao mesmo tempo que traz jogadores importantes do mercado.
Thiago Maia, o Zé Rafael, que ainda não é jogador do Santos, nenhum desses dois, mas o Thiago Maia está muito perto e o Zé Rafael está em avaliação ainda por conta da cirurgia que fez. Mas são dois caras que chegam provavelmente para serem titulares, dependendo de como estiverem jogando. Mas você já tem de opção o Rincon, o Pituca, o Schmidt, o Bom Tempo. Então, assim, é muita gente para você rodar nesse elenco, o que é muito bom para o Caixinha ter não só variação tática, como variação de desgaste físico quando ele precisar. Na frente é onde talvez o Santos tenha feito uma das melhores janelas dos últimos tempos. Não só pela chegada do Neymar, mas você tem o Tassiano, que é um coringa na parte ofensiva, pode jogar em quase todas essas posições do meio para frente. Tem o Miguelito, que está mais escanteado, pode até sair, mas é um menino da base que agora sim poderia estar sendo trabalhado e entrando esporadicamente. Nas pontas, você tem o Barrial, você tem o Matheus Servier, você tem o Guilherme, você tem o Soteldo, você tem o Veron, você tem o Roleiser. A gente não sabe ainda como é que esse time vai ser, porque quem sai? Sai o Soteldo para entrar o Roleiser? Qual o Roleiser que chega, né? Aliás, nome excelente, diga-se de passagem, né? O Guilherme vai manter essa boa fase? Se ele manter essa boa fase, ele não pode sair. Se ele perde essa boa fase, o Soteldo vai para a função dele, o Roleiser ganha a titularidade na ponta direita. De novo, opções, possibilidades de criar jogos interessantes para o Santos dentro de uma mesma partida. O Santos pode fazer 5 substituições por jogo. Olha o tanto que o Santos pode mudar taticamente dentro da mesma partida. E no ataque, o Santos tem o Tiquinho, que já é um nome consagrado, o David Washington, que eu coloquei de azul por ser uma contratação, mas também é um menino da base, e o Luca Meireles. Então, assim, o Santos fica muito forte para a sequência da competição. E com uma primeira semana de trabalho finalmente para o Pedro Caixinha poder colocar não só a parte física no lugar, como também a parte tática. O Santos começa a ter repertório. Repertório esse que vai ser fundamental se, montando o time que está montando, o Santos tem as pretensões de brigar lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro e também chegar nas fases agudas da Copa do Brasil. O prognóstico é muito bom. A primeira fase turbulenta que o Caixinha teve, agora pode ser apagada por um trabalho mais com a cara dele do que se esperava que ele trouxesse do Red Bull Bragantino e, claro, a partir daí o Santos conseguir voos maiores dentro da temporada. Mas a partir de agora tem um outro momento do Caixinha à frente do Santos. Espero que seja um momento em que ele vai conseguir avançar muito mais as competições, colocar muito mais suas ideias de trabalho, não só questão de pressão na bola e a agressividade no ataque, mas também na questão de rodar esse elenco da melhor maneira e aproveitar todas essas boas opções que o Santos construiu ao longo desses primeiros 2 meses do ano aí, que agora colocam o time numa condição melhor de competição. Beleza? Rapaz, 18 minutos de vídeo. Foi mais longo do que eu queria, mas tinha bastante coisa para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Não se esquece de comentar o que, que você achou. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos batendo papo nos comentários. Eu estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço. Tchau.